Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa noite, a vida do pastor Ricardo, pastor Nadir e o Geninho. Conheci hoje esse homem. Me mandou lembrar do gênio da lâmpada, que eu não ia esquecer, nunca mais esqueça. Meu amigo Eltinho, que Deus abençoe a toda essa igreja, minha esposa. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 10. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 10. Amém? O texto da palavra de Deus diz assim: Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? As obras das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amém? A igreja pode se assentar? Um texto bem conhecido da palavra de Deus, e eu vou ser bem breve. E sempre que eu vou ministrar a palavra de Deus, eu fico com muito temor, porque a palavra ela é muito poderosa. E a hora que eu sentei do lado do pastor Genin, e a gente ficou ali conversando um pouquinho, e ele contando, aí foi piorando, porque ele foi falando dos obreiros que tem aqui, e eu fui ficando mais nervoso ainda. Mas enquanto enquanto a igreja, os irmãos cantavam os hinos, eu fui entendendo o propósito de Deus. E o propósito de Deus nessa mensagem é que você entenda, e para ser bem objetivo, é para pessoas que estão aqui nessa noite, para pessoas que estão aqui nessa noite, poder entender a situação que está vivendo. Porque todos os hinos que foram cantados, do começo do culto até agora, foi falado para a gente adorar a Deus. Aí o Joãozinho vem e canta. Esse hino é perigoso, irmão. Esse hino é muito perigoso, porque ele é muito bonito, ele é muito lindo. Canta só o corinho dele. Cantou pouquinho hoje. Esse hino, ele é muito perigoso. Canta aí, só, rapidinho, só o corinho desse hino. Eu queria que a igreja Questiona cantasse. ou Isso aqui não é adora, ele, é você, nessa noite. Sabe por quê? questiona ou Isso aqui não é adora. emoção, não. Porque tem pessoas aqui hoje, eu já vou entrar na mensagem, mas eu preciso falar isso. Pessoas hoje que tá desse jeito, chegou no limite do questionar. E aí, o que eu faço? E aí, vai dar certo ou vai dar errado? Porque essa hora de questionar é quando tá dando tudo errado. Quando tá dando tudo certo, quando você tem uma empresa, a empresa ela tá voando, você não quer fazer balanço, não quer fazer nada. Mas começa a dar errado, você para, você chama consultoria, chama tudo quanto é tipo e vai em palestra de fulano e você fica caçando o jeito de entender. Esse ele é perigoso, mas ele é abençoado para a nossa vida. E eu queria que nessa noite, eu queria que você entendesse a situação que você está vivendo hoje. Não era exatamente a mensagem que eu ia ministrar, mas é o que o Espírito Santo está me levando nessa noite a ministrar na sua vida. A Bíblia, o texto que nós lemos, livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 10, é um texto conhecido onde a Bíblia fala de uma reunião. Estava falando com o pastor Sabino, ele estava falando da convenção. A convenção é uma reunião importante, onde temos pastor presidente, né, vice-presidente, está todos os pastores presidentes do campo do Paraná. Então, é uma reunião importante. Numa reunião importante,
Quem já participou de reunião muito importante aqui? Só para eu ver, levanta a mão. Ah lá. Importante, reunião importante. Na reunião importante, o irmão de branco, você pode ficar falando o que quer, do jeito que quer? É interrompido de qualquer jeito? Em reunião importante, não é qualquer um que interrompe. Em reunião importante, além de não ser qualquer pessoa que pode interromper, não se interrompe uma reunião importante por qualquer coisa. Sim ou não? Numa reunião importante, está se tratando de algum assunto muito importante. E não é qualquer assunto importante ou qualquer outro assunto que pode parar, tirar o foco dessa reunião. Aí eu te falo, uma reunião com o próprio Deus e os seus anjos é importante ou não? É importante, não é? Nessa reunião não está o rei da Inglaterra, não está o presidente do Brasil, dos Estados... Não, não. Nessa reunião está o próprio Deus falando com todos os seus anjos, uma reunião celestial. Olha isso, olha o padrão da reunião. Aí no meio dessa reunião tão importante, a Bíblia diz que aparece Satanás. No meio dessa reunião eu não sei o assunto que estava sendo tratado. Eu não sei o assunto exato que estava sendo conversado nessa reunião. Mas no meio dessa reunião de extrema importância, a Bíblia fala que aparece Satanás no meio dessa reunião. E a Bíblia é demais. Deus está aqui conversando com todos os seus anjos, tratando de algum assunto extraordinário. Porque Deus, a gente lendo a Bíblia, está aqui os mestres, Deus ele não fica falando e se movimentando à toa. Deus só se movimenta por propósito. Isaías no capítulo 6, quando ele vai, se prostra, começa a orar, Deus se movimenta para levantar o profeta, para ungir ele. Jesus na terra não ficava andando à toa. Jesus andava para propósito, tanto que ele não parava por qualquer coisa. Quando ele vai lá em Samaria, para na beirada do poço, é porque ele tinha um compromisso com uma mulher. Deus não se movimenta, ele não se movimenta à toa. E ele está no meio de uma reunião, tendo uma reunião com todos os seus anjos. No meio dessa reunião, ele para o que está falando, ele para o assunto que está com todos os seus anjos. Eu fico imaginando na minha cabeça a cara dos anjos. O que é tão importante que vai fazer o próprio Deus parar o que ele está falando com a gente e virar para uma pessoa que não tem importância nenhuma? Ele para de falar com os seus anjos e volta a sua atenção para Satanás. Aí ele olha para Satanás e fala para Satanás: observaste o meu servo Jó? Ele para o que ele está falando. Ele olha para o nosso acusador, para o nosso inimigo, e ele fala: você tem observado Jó? Porque eu sei que você está vindo, está rodeando, está andando, mas você observou Jó? Ele para uma reunião no céu para falar de uma pessoa na terra. Ele para o discurso celestial para falar de um pecador como nós. Ele fala para Satanás: observaste o meu servo Jó? Aí Satanás talvez quietinho, com a cabeça. Aham. E daí? E os anjos ficam olhando, o que tem a ver Jó com tudo isso? Aí ele começa a falar de Jó para Satanás na presença dos anjos. Ele fala: observaste o meu servo Jó? Jó é diferente. Mas é diferente como? Jó é um homem reto. Jó é um homem íntegro. Jó... Tem um ditado aí que eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada depois para não sair. Jó dá um boi para não entrar, uma boiada para não entrar, e dá tudo que ele tem para não entrar. Jó se desvia do mal, ele não quer saber de problema. Jó tem muita coisa para fazer na terra, e é o quê? Ele tem muito tempo, ele precisa me adorar. E quem adora não tem tempo de ficar entrando em confusão. Quem tem tempo não tem, quem adora não tem tempo de ficar arrumando confusão, arrumando rolo.
Quem adora não tem tempo de ficar falando mal da vida dos outros. Quem adora não tem tempo de ficar pensando no que vai acontecer amanhã. Quem adora, o dia dele é acordar, é levantar e é adorar o dia todinho. Aí Deus olha para Satanás e fala: observaste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, se desvia do mal. Um exemplo de homem na face da terra. Mas Satanás é terrível. E a reunião parada e os dois conversando. Aí Satanás olha para Deus e fala: é fácil? Essa mensagem, esse texto, foi de um churrasco que eu estava com o pastor Ney. E nós conversando e entrou em assunto de Jó. E o pastor Ney falou assim: você dá testemunho de quem? Pô, vou dar testemunho do Eltim, que é meu amigo, do pastor Geninho, que eu acabei de conhecer, do irmão, que eu não lembrava, mas depois eu lembrei que pregou em Apucarana. Eu vou dar testemunho de quem pregou, vou dar testemunho de quem eu gosto ou de quem eu não gosto? Hã? Você dá testemunho de quem você gosta ou de quem você não gosta? Você vai falar bem de quem? De quem você gosta. É normal. Só que Jó era tão diferente. Jó era tão fora do normal que o próprio diabo teve que dar testemunho de Jó. Satanás olha para a cara de Deus e fala para o próprio Deus: Jó é tudo isso. Porque no Samuel eu consigo tocar. No Eltinho eu consigo acessar. No pastor Sabim, se ele não no Geninho, se ele não cuidar, eu alcanço ele. No Joãozinho, se ele não pentear o cabelo direito, eu alcanço ele e pego ele na curva. Só que o Satanás olha para a cara de Deus e fala: Jó não. Porque eu venho rodeado, eu venho de rodear essa terra todinha. Eu passeio por ela. Qualquer pessoa eu consigo tocar, mas Jó não dou conta. Jó tem um negócio que eu não consigo acessar ele. As outras pessoas, eu faço o que eu quero. Eu faço o inferno na vida dela. Mas Jó eu não consigo. Aí ele usa uma palavra para Deus, ele fala assim: porque o Senhor cercou Jó. Tem viu o irmão que leu aqui? A King James, se eu não me engano, a King James fala assim: em volta de Jó, o Senhor criou um muro. Em volta de Jó, o Senhor criou uma muralha que não tem quem consegue atravessar. As outras pessoas é muito fácil. Mas quando eu chego diante de Jó, eu olho para Jó, tem uma barreira em volta dele que nem eu consigo acessar. Ele fala assim: olha, porventura não cercaste tu de bens a ele? Porque a vida de Jó está protegida pelo próprio Deus. Satanás falando para o próprio Deus. Aí ele continua e ele fala assim: olha, a casa dele está cercada. Eu não consigo tocar. Eu não consigo tocar na família. Eu não consigo tocar em nada, eu não consigo jogar uma seta na vida. E a Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bradando como um leão, buscando alguém, uma brecha que ele possa acessar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, na porta do seu palácio, na janela, olhou para Batseba, deu brecha, Satanás entrou com tudo, fez Davi cair. Sansão, o homem da força sobrenatural, deu uma bobeada, caiu com Dalila. Quantos homens de Deus se arrebentaram, mas Satanás olha para Deus e fala: Jó não dá. Jó eu não consigo acessar ele, porque o Senhor criou uma barreira sobrenatural sobre ele, sobre a casa e sobre todos os seus bens. Aí o diabo olha para Deus e fala: desse jeito é fácil. Porque ele está com a vida ganha. Tudo que Jó faz prospera. Aonde Jó coloca a mão, dá certo. Quando ele chega na cidade, a Bíblia fala de Jó, as pessoas mais idosas se levantavam para Jó, para ouvir o que Jó ia falar.
Quando Jó chega numa praça, a Bíblia fala que era colocado uma cadeira para Jó, talvez para Jó julgar as causas das pessoas, como um juiz. A Bíblia fala, irmão, calar um menino é difícil, criança fala mais que o homem da cobra. A Bíblia fala que quando Jó chega, as crianças ficam quietinhas para ouvir Jó. Jó era caridoso, a Bíblia diz que não podia ter um órfão, uma viúva, um necessitado, que Jó ia lá, preparava aquela compra extraordinária e levava, abençoava aquela vida. Aí Satanás olha para Deus e fala, ele só faz tudo isso porque o Senhor criou uma barreira na vida dele. Será que a gente está adorando a Deus por aquilo que Ele está dando ou por quem Ele é na nossa vida? E o interessante, que começa a mostrar, e Deus fala para Satanás assim, então faz o seguinte. Você conhece Jó por aquilo que você está vendo. Está com essa roupa bonita, alinhado. Você conhece Jó pela aparência, mas eu sei quem Jó é. E o interessante é que Deus começa a abrir certas partes da vida de Jó para que Satanás possa tocar na vida de Jó. Deus está mostrando quem Jó é, não para ele e nem para os seus anjos. Jó está mostrando para Satanás que Jó não é só por aparência. Jó adora porque realmente, aleluia, ele é apaixonado por Deus. Nessa noite de terça, se Deus abençoar a tua vida, amém. Se Ele te der o teclado, amém. Se Ele te der casa, amém. Mas se Ele não te der nada, Ele é Deus. Jó não adora por aquilo que Deus dá. Jó escolheu estar naquele lugar, é uma diferença. Salmo de número 91, a Bíblia fala, aquele, qualquer pessoa. O Salmo 91 começa assim, aquele, qualquer pessoa. Branco, preto, amarelo, laranjado, japonês, brasileiro, até corintiano pode ser. Aquele, qualquer pessoa. O Salmo 91 é assim. A gente chega na casa de muitas pessoas, a Bíblia está lá aberta no Salmo de número 91. A página está amarela. É um salmo de proteção. Quando eu estou com problema, eu vou Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas o Salmo 91 é um problema muito sério para a nossa vida também. Porque o Salmo 91 começa, aquele, qualquer pessoa. Aqui não tem uma distinção. Qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa quis desejar. Aí ele fala assim, aquele que habita. Irmãos, habitar eu escolho. Eu poderia vir morar semana que vem aqui. Eu poderia alugar uma casa. Eu poderia alugar um apartamento. Eu falo, não, semana que vem eu vou vir morar nessa cidade. O pastor pode sair daqui e falar, eu vou morar lá em Apucarana. O Eltinho não precisa ir para Apucarana, não. Mas as outras pessoas, você pode morar onde você quiser. É ou não é? Eu já morei em vários lugares. Tem pessoas aqui que já morou em várias cidades, mas hoje está morando aqui. Então, o habitar é uma decisão. Eu decido aonde eu vou habitar. Por isso que o salmista fala, peraí, já fui em Dubai, é bonito. Já fui na Itália, é bonito. Já fui na Espanha, é bonito. Já fui na Inglaterra, é bonito. Já fui em Portugal, é bonito. Já fui para o Rio de Janeiro, é bonito. Já fui para Disney, é bonito. Mas um dia nos teus atos, um dia, uma terça-feira, na tua presença vale mais. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar da face da terra. Preferia eu habitar na porta da entrada da tua casa do que qualquer outro lugar. Então o habitar é uma decisão. O salmista fala, aquele, qualquer pessoa, qualquer um nessa noite pode participar disso. Aquele que habita onde você quiser. Eu posso habitar na presença de Deus e eu posso habitar fora da presença de Deus. Josué fala, vocês decidem o que vocês querem da vida de vocês. Faz o que quiser. Eu e a minha casa, a gente já decidiu.
Eu já sei o que eu vou fazer com a minha família. Eu e a minha casa vamos para dentro da presença do Senhor. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem gente que pega a casa e coloca na mão de Satanás. Tem gente que pega a empresa e coloca na mão do diabo. Tem gente que pega a própria vida e coloca em qualquer outro lugar, que não é o centro da vontade de Deus. Mas o salmista, ele fala assim, olha, qualquer pessoa que habita em qualquer lugar, você decide. Mas aquele que habita, aquele que decide habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita, que decide habitar no esconderijo do Altíssimo, aleluia, vai te participar da sombra do Onipotente. Ele vai descansar, ele vai descansar, ele vai descansar, ele vai descansar na presença de Deus. Satanás olha para Deus e fala, é fácil. O Senhor cercou ele. Tudo que ele faz dá certo. O cara é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de prosperidade. Deus fala para Satanás, pode tocar, toca em tudo que ele tem, só preserva a vida dele. Toca em tudo que ele tem, só preserva a vida dele. Porque Jó vivia o Salmo de número 91. Jó não estava na presença de Deus porque Deus dava alguma coisa. Jó estava na presença de Deus por quem Deus era. Jó recebia porque ele estava na presença. Tem gente que vem na igreja para receber. Não, eu não venho na igreja para receber. Eu recebo porque eu estou debaixo da sombra do Onipotente. A poderosa mão dele está sobre a minha vida. A graça de Jesus me envolveu. Eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Aleluia. Eu estou cercado pela glória, pela presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Aí a Bíblia fala que Satanás vai, eu vou acabar rapidinho, tem 13 minutos. Satanás vai e começa a tocar em tudo que Jó tem. É muito difícil adorar a Deus no meio da dificuldade. É muito difícil adorar a Deus quando as coisas começam a dar tudo errado. Com a igreja bonita, é fácil glorificar a Deus. Mas vai ter que fazer culto debaixo de árvore, no meio de sertão. Vai fazer culto no meio de deserto. Aqui tá gostoso, olha que som bonito, cantores abençoados. Aí Satanás começa a tocar e toca nos bois. Aí Jó olha, Jó fala, cara, eu não tenho nem o que sacrificar mais. Satanás fala, toquei nele. Agora eu arrebentei. Porque o diabo está olhando para a igreja e falando assim, sabe a igreja de Jaguariaíva? Jaguar, eu vou falar para mim não errar. Eles só estão adorando porque a igreja está bonita, ar-condicionado. Aí Satanás começa a soprar na vida da igreja, e a igreja se levanta em adoração. A igreja se levanta em clamor, a igreja começa a se levantar como um exército, a igreja se levanta em adoração. Aí Satanás não consegue entender o que está acontecendo. Jó perde tudo durante um dia, ele perde toda a sua riqueza. Jó perde a riqueza, perde filhos. Irmãos, a pior coisa que tem é quando você está com um filho doente. A pior coisa que tem é quando você olha para um filho e o dinheiro não resolve o problema. E às vezes nem dinheiro para gastar tem. Cadê o Isaac? Vem cá, Isaac. Já fica aqui. Isaac vai ser pregador, irmãos. Pensa no menino abençoado. Olha que bonito. Gosta mais de terno do que o pai. O Isaac nasceu de 28 semanas. 28 semanas. O Isaac, com 28 semanas, ele nasceu com 840 gramas. Nasceu lá em Verona, na Itália. Diferente, é chique.
E o dia que o Isaac nasceu, a Adriana ficou 3 dias para ela ver ele, depois que ele nasceu. O dia que ela olhou, ela caiu para trás, desmaiada na cadeira de roda, de tão feio que estava. E hoje ele é lindo, foi o pai. Eu nunca na minha vida, nunca, Isaac está com 13 anos. Eu nunca na minha vida eu preguei tanto, igual quando o Isaac estava internado. Eu fui pregar em Londres uma vez, pastor William César, Ministério Aliança. Pastor Orseni era o pastor presidente na época. Já faleceu o pastor Éder, hoje é o pastor de lá. Nós começamos o culto, eu comecei a pregar às 8h30, 8 e pouco, o culto acabava às 9h30. Era 11 horas da noite, não conseguia acabar o culto. A glória de Deus invadiu aquele lugar de uma forma extraordinária. A igreja descia uma escada, tinha onde comia, né, a cantina. 1h da manhã e a igreja pegando fogo dentro da cantina. Acabou, o pastor William foi me levar, eu posei na casa dele para depois voltar. A hora que nós chegamos na casa dele, o pastor William olhou na minha cara. Ele falou assim, eu não sei como é que você consegue. Porque você está com seu filho morrendo dentro do hospital. Todo santo dia eu chegava, a cara desse moleque estava puro sangue. Inchada. Era tubo para cá, tubo para lá. Chegava a médica e falava assim, olha, hoje a gente reanimou 4, 5, 6, 7 vezes ele. Cada dia era uma história. Um dia ia ter que operar o coração, outro dia ia ter que operar o olho. A médica falou assim, pro resto da vida ele vai usar oxigênio. Nós viemos da Itália, eu trouxe uma UTI médico dentro do avião. A psicóloga chamou nós lá para conversar. A psicóloga falou, não, a sua esposa é nova, você é novo, fica tranquilo, porque assim, vocês vão poder ter outro filho. Quero ver adorar, irmãos. Eu olhei na cara da psicóloga, está aqui a minha esposa de testemunha. Eu falei para a psicóloga, 2 coisas vão acontecer nesse hospital. Meu filho vai sair daqui dentro de um caixão morto, ou a hora que esse moleque sair desse hospital, esse moleque vai sair com a saúde de ferro. E o nome do meu Deus vai ser glorificado. No caixão ele não está. Pode ir lá. Satanás olha na cara de Jó, esperando Jó falar alguma coisa. Só que Jó não estava ali por aquilo que Deus estava dando para ele. Jó estava ali porque ele decidiu. Ele falou assim, eu escolho. Eu poderia estar em qualquer outro lugar com o meu dinheiro, mas hoje eu decidi estar aqui na presença dele e habitar. A gente acabar, que não vai dar tempo. Satanás começa, toca na saúde de Jó. A mulher de Jó chega para Jó e fala, e aí? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó olha para ela e fala assim, você não está entendendo o que está acontecendo. Você não está entendendo o que está acontecendo na minha vida. Quando eu saí do ventre da minha mãe, nem roupa para vestir eu tinha. Tudo que eu tenho hoje, o ar que eu respiro, a batida do meu coração, a roupa que eu estou vestindo foi Ele que me deu. Aleluia. Se Ele me deu, Ele sabe o momento de tirar. Ele sabe o momento de me testar. Ele sabe o momento de me pôr à prova. Jó tinha tanta certeza da presença de Deus na vida dele, que ele fala assim, olha, como eu queria que tudo o que eu estou passando fosse escrito num livro, para que lá na frente as pessoas pudessem contemplar tudo isso. Satanás tenta de todo jeito, e Satanás ele só consegue acessar quando Deus permite ele ultrapassar certas cercas. Satanás ele só vai, Lutero diz que Satanás é como um cão numa coleira na mão de Deus. Ele só vai até onde Deus deixa e puxa de volta. Tudo que você está passando nessa noite, tudo que está acontecendo na tua vida nessa noite, não é porque você serve um Deus descontrolado. Você serve um Deus que tem na palma da mão dele todo o controle da
da tua vida. Ele sabe cada passo que você está dando. Ele sabe cada situação que você está enfrentando. Ele sabe cada palavra que está sendo falada contra a tua vida. Tudo está na palma da mão dele e ele sabe. Aí, tem 5 minutos para acabar. Entra as disputas, os amigos de Jó acusam ele, e vira uma confusão do livro de Jó que todo mundo sabe. Aí Jó, irmãos, eu conheço a Apucarana na palma da minha mão, até os buracos que tem na rua eu conheço. Algumas cidades que eu morei, eu conheço na palma da minha mão. Eu conheço a minha esposa, eu conheço o meu pastor, eu conheço a minha família, porque é o lugar que eu estou habitando. Se você sair daqui e for para uma outra cidade, até você se acostumar, fica perdidinho. Aqui não, aqui você sabe, eu vou sair 6 horas, eu vou por tal lugar que é mais rápido, não tem trânsito, você sabe. Jó habitava no centro da vontade de Deus, o mundo caindo, pus escorrendo do seu corpo, bicho saindo do seu corpo, uma lepra para o corpo inteirinho. Mas já sabia onde ele habitava. Ele sabia que a sombra do Onipotente ainda estava sobre a vida dele. Jó, no meio daquele caos, ele fala: fica tranquilo, eu sei que o meu Redentor, eu sei que ele ainda está vivo. Eu não tenho dúvida que ele está se levantando do trono dele. Aleluia. Eu não tenho dúvida que ele está se levantando do trono dele. E que ele não vai, que ele estender a mão e me tirar do meio dessa situação que eu estou vivendo. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que ele se levantará em meu favor. Porque o que eu estou passando não é à toa. Se eu estou passando, eu tenho certeza que é para que o nome dele seja exaltado. O que eu estou passando é que lá na frente eu vou poder olhar para todo mundo e falar: antigamente eu ouvi falar muito de milagre, mas agora já não é pelo que eu escutei, já não é pelo que eu ouvi, agora é por aquilo que os meus olhos estão vendo. Você só tem propriedade para falar de alguma coisa que você viveu. Fica de pé, tem 2 minutos para acabar. Sabe por que Jó tomou a decisão de adorar e não de questionar? É que Jó não estava na casa, na presença de Deus por conveniência. Jó não estava na igreja por aquilo que recebia. Jó não estava dentro da igreja por causa de cargo. Jó não estava na igreja só para pedir. Jó decidiu habitar. Eu vou fincar as minhas estacas aqui. Eu vou habitar na presença dele. Eu habitando na presença dele, eu sei quem ele é, eu conheço ele. E eu sei que eu posso estar passando pelo pior momento da minha vida. Mas eu sei que o meu Deus, a sombra dele ainda está sobre a minha vida. Aí sim, continuando o Salmo 91 para eu encerrar. Se eu decidir habitar na presença dele, e eu sei que a sombra dele está sobre a minha vida, o problema que vem contra a minha vida, eu posso olhar para o problema e dizer: ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, aleluia, ele é a minha fortaleza. Satanás pode soprar, pode fazer o que ele quiser, mas a tua vida está protegida pela presença do próprio Deus. A vida de Jó foi restaurada, porque Jó, no meio do caos, ele continuou habitando na presença de Deus.
Deus devolveu para Jó em dobro tudo aquilo que ele possuía. Aqueles que falaram mal de Jó tiveram que vir e pedir para que Jó os abençoasse. Porque Jó habitou no lugar certo. No meio da dificuldade, no meio do problema, a pergunta para Jó é a pergunta que eu faço para vocês nessa noite. Hoje, terça-feira, você vai questionar Deus ou hoje você vai fazer a sua melhor adoração para Ele? Tem pessoas que estão com problema de tudo quanto é tipo aqui. Deus quer ouvir isso de você. E aí? Hoje é o dia de você tomar uma decisão. O que você quer da tua vida? Quer fazer um compromisso verdadeiro comigo e firmar as suas estacas na minha presença? Para eu poder te cobrir com a minha presença. Ou você vai sair daqui só questionando? Pode orar, pastor? Pode orar. O Joãozinho vai cantar um hino. E você vai sair do seu lugar para vir aqui à frente. Duas pessoas eu sei quem é. O resto eu não sei. Duas pessoas eu sei. Se não vier eu vou buscar no lugar. O Joãozinho vai cantar esse hino. Acabou de cantar esse hino, nós vamos orar. Mas quem vai vir aqui à frente? Aquele que quer habitar na presença de Deus. Aquele que quer morar na presença de Deus. Aquele que quer dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Ele vai acabar de cantar o hino e eu vou orar, porque o meu tempo já passou 2 minutos. Você vai sair do seu lugar e vir, mas só quem tem certeza, quem não quer, fique no lugar do jeito que está. As duas pessoas eu sei quem é, se não vier eu vou buscar. Então ele vai cantar esse hino, ele acabou de cantar, nós vamos orar. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Fecha os olhos. Eu adoro pelo que Só quem Ele for vir à é. frente que abre. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou Irmãos, a adorar. presença de Deus nesse lugar, eu não tenho dúvida. Simplesmente Eu não brinco de pregar. Eu sei que Deus vai fazer aqui hoje. Adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Amém, amém, amém. Eu vou orar. Eu preciso de 2 irmãs, por gentileza. Quem que eu posso chamar? 2 irmãs. 2 irmãs para me ajudar aqui. 2 irmãs. Vem cá, Adriana. Eu preciso de 2 irmãs. Vem cá. Aquela... A irmã de jeans ali, senhora. Faz um favor para mim. Aquela irmã que acabou de botar o óculos na cara ali. A senhora de jeans, por gentileza. Aquela irmã lá de óculos, aquela lá. Vem cá. Essa irmã de jeans, por gentileza, abraça aquela irmã lá, por favor. Aquela irmã de saia marrom lá. Vem aqui. A Ele a glória. Abraça aquela irmã de marrom. Ela ficou lá falando que sabia que era com ela e ela não quis vir. Ela falou que se fosse Deus era para mandar chamar. Então Deus mandou chamar você aqui à frente. Abraça ela, Adriano. A irmã de óculos, vem aqui à frente. A mesma coisa. Sabe, a gente fica com dúvida se é Deus que fala.
Deus não faz confusão. Vem cá, vem aqui na frente as duas. Os outros, eu vou orar por todo mundo. Vem cá, abraça ela, abraça ela. Pode cantar, pode cantar. A igreja fecha os olhos, estenda a mão para cá. Para sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome dele. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, e nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, e nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Cante aí. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia, rega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, não, 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 com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Pai, nós louvamos o teu santo e bendito nome. Se Ele nada fizer, Senhor, nessa noite, indiferente da situação, nós decidimos habitar na tua presença. Adorar. Nós sabemos que o Senhor tem nos cercado com a tua graça e misericórdia. O Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor tem cuidado dos nossos negócios, o Senhor tem cuidado, Pai, de tudo. Pai, nessa noite nós preferimos, nós decidimos,
Eu uso a minha fé. Nós preferimos adorar o teu nome. Nós preferimos dizer que o Senhor... Obrigado, Pai, pela tua graça. Eu prefiro a... Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por o Senhor ser o socorro presente nos momentos de dificuldade. Eu uso a minha Obrigado, Pai. Eu Nós te prefiro louvamos. adorar.